Olá, família Kev, que bom que estamos aqui mais uma vez. Você, seguidor, seguidora do canal, que se inscreveu e que está compartilhando, que está comentando e que não está perdendo nenhuma das mensagens e que essas mensagens elas possam estar fazendo a diferença na sua vida e que você possa estar compartilhando com outras pessoas também, testemunhando das mudanças e como essas reflexões estão trazendo mudanças para a sua vida cristã, porque é para isso que serve essa palavra, é para isso que nós estamos aqui, não é? Para que cada uma dessas palavras elas possam fazer a diferença em nossa vida e sejamos fortalecidos mais e mais em nossa vida cristã, em nosso caminhar diário com Deus, firmes e ajudando uns aos outros. É isso que Deus quer, que a gente esteja firme, contritos na aliança, buscando a sua presença e sobre buscar a presença de Deus, que eu quero conversar hoje com vocês sobre orar. Orar é conversar com Deus, orar é manter um diálogo com Deus, é manter a comunhão com Deus. A prática da oração desenvolve a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Olhe Jesus, o grande exemplo. Ele estava o tempo todo orando. O tempo todo Jesus estava conversando com Deus. Porque orar é conversar. Imagine nós estarmos em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, com nossa família e não dialogarmos, e não conversarmos, não darmos um bom dia, não falarmos nada, ficarmos mudos. Imagina, com Deus, jamais fazermos isso, né? Então a oração é conversar com Deus, é falar com Ele o que a gente está sentindo, o que a gente deseja, é pedir a Ele sobre outras pessoas, é agradecer, orar, é manter esse diálogo. E à medida que a gente mantém esse diálogo, a gente aumenta a nossa comunhão com Ele, nós vamos aprendendo mais sobre Ele. E à medida que a gente conversa, que a gente dialoga, nós vamos aprendendo a respeitar o outro, porque nós vamos conhecendo o que ele tem, o que ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Assim, em nosso relacionamento uns com os outros, à medida que nós vamos convivendo juntos, nós vamos aprendendo a respeitar o outro, a ceder, a cuidar melhor, a amar melhor, a respeitar, que é importante. Então, a oração é esse diálogo. Orar, a gente ora adorando. Quando a gente está adorando, nós estamos orando em comunhão, orando, intercedendo, né? Orando, profetizando, orando, pedindo, orando, agradecendo, orando, clamando, orando em pensamento, que é em espírito. Em Efésios 6:18 fala sobre essa oração em espírito, orar em pensamento, em comunhão com Deus. Orar, às vezes a gente ora balbuciando, depende muito das circunstâncias, né? Onde nós estamos, tem situação que a gente não vai falar em voz alta, mas está ali baixinho. Só Deus, só o Espírito Santo está escutando, só Deus, e às vezes no pensamento. Tem locais que você não pode falar, nem balbuciar, mas no pensamento você está conectado com Deus e falando: Espírito Santo, Deus me ajude. Pai, fica aqui comigo, eu sei que o Senhor está orando a palavra. A tua palavra diz que nenhum mal me sucederá, nenhuma praga vai chegar à minha tenda. A tua palavra diz que o Senhor é meu pastor. A tua palavra diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. A tua palavra diz, e aí vai recitando a palavra, né? Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Eu acredito que o Senhor é Deus. A tua palavra diz que quem crê verá a tua glória. Eu creio no Senhor. E aí nós vamos sendo fortalecidos quando oramos a palavra. É importante orar declarando a palavra, porque a palavra é a verdade. E a verdade liberta. A palavra traz libertação. Então precisamos cultivar essa oração, essa prática de oração todos os dias. Jesus estava orando continuamente. O apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Em todo momento o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja: ore. Estabeleça a comunhão, ore um pelos outros. Em 2 Crônicas 7:14, Deus fala sobre isso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, sararei as suas feridas, sararei a sua terra. Então, Deus, Ele quer que a gente mantenha essa comunhão, Ele quer ouvir a nossa voz.
e Ele quer falar conosco. Não apenas nós falamos com Deus, mas Ele também fala conosco audivelmente, como eu estou falando com você aqui agora. Deus fala conosco, eu ouço a voz de Deus, eu ouço Deus falando comigo. Ele me orienta, Ele me aconselha, Ele me responde coisas que eu pergunto a Ele me responde audivelmente. Eu adquiri essa honra, esse privilégio de ouvir Deus falando comigo. Mas isso é uma conquista de busca, de entrega, de estar na presença dEle, no altar, de estar se humilhando, não me colocando como superior, como melhor do que ninguém, mas eu estou falando em humildade sobre uma experiência de busca, uma experiência de oração, uma experiência de entrega, uma experiência de renúncia, de crer e de confessar que Jesus é o Senhor e de que eu não sou nada e de que eu dependo do Senhor. Então precisamos ter essa vida de prática de oração, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. Jesus, quando estava falando em João 4 com a mulher samaritana, né? Jesus estava ensinando para ela sobre adoração, estava ensinando para ela também sobre a busca. Ela falou que Deus procura adoradores que adorem a Ele Espírito e verdade. Está falando que Deus procura pessoas que estejam em sinceridade, que estejam em verdade perante Ele. Em Mateus 6, 7 e 8, Jesus está ensinando aos discípulos, não é? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, repetindo sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, o nosso Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo que a gente peça. Antes mesmo que a gente peça, Deus sabe o que a gente precisa, mas Deus quer que a gente faça um movimento. Deus quer que a gente peça, Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente não seja acomodado, mas que converse com Ele, estabeleça um relacionamento, estabeleça uma comunhão com Ele. Em Mateus 7, de 7 a 8, diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta será aberta. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, está escrito em Mateus 21, 22. Então Deus quer de nós uma atitude. Ele pode nos dar tudo, porque nada é impossível para Ele. Ele pode, Ele sabe tudo que a gente precisa, Ele sabe todas as nossas necessidades. Mas Ele quer que nós tenhamos uma atitude de oração, atitude de adoração, atitude de comunhão, de busca na presença dEle. Ele não quer que sejamos esses filhos acomodados, filhos que não se relacionam. Quantos filhos não se relacionam com o pai, com a mãe? Entra no quarto, fecha a porta, acorda, não fala, vai dormir, não fala. Não estabelece contato, não estabelece comunhão. E Deus, Ele diz que para nós termos alguma coisa, nós temos que ter atitude. Peçam e vai ser dado. Busque, vocês vão encontrar. Levanta aí e bata na porta. E a porta vai se abrir. Então a gente não pode ficar parado, acomodado, mas precisamos ter essa vida de oração, essa vida de comunhão, orar sem cessar, orar uns pelos outros, orar pelas autoridades, ter um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de comunhão com Deus, de buscar a presença dEle continuamente. E Deus vai se revelar a nós, conversar com o Espírito Santo, falar o que nós estamos sentindo, o que nós precisamos, o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos. Orar agradecendo, não orar só pedindo não, gente. Orar agradecendo, orar adorando, orar louvando, orar pedindo também, orar intercedendo pelo outro, orar prostrado, orar rendido, comunhão com Deus, conversar com Ele, orar e conversar com Ele. Não como uma reza, repetindo sempre as mesmas coisas, mas um diálogo novo, um diálogo genuíno com Deus, dialogar, não é repetir as mesmas coisas. Tanto que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que tem alguns atributos em relação à oração do Pai Nosso, que tem a ver com o reconhecimento da santidade de Deus, com a necessidade de nós adorarmos, com a necessidade de nós nos movermos para pedir, né, para orar uns pelos outros. Tem vários atributos nessa oração do Pai Nosso, mas Deus não quer que a gente fique rezando, orando o Pai Nosso como se fosse uma oração só e pronto, porque aí não constitui um diálogo. Orar é conversar, e conversa não é repetindo a mesma coisa como se fôssemos um robô, né, que fica sempre repetindo a mesma coisa, mas orar é conversar.
Bom dia, Deus. Que bom que estamos aqui. Olha, Deus, o Senhor é muito maravilhoso. Eu amo estar na tua presença. Vamos sair, vamos passear juntos, vamos conversar com Deus. Estou indo para aquele lugar. O Senhor quer que eu vá, Deus, é da tua vontade que eu esteja. Deus, eu recebi um convite para isso. O que é que o Senhor acha disso, meu Pai? Eu vou, eu não vou? E ele responde, porque Deus é uma pessoa e ele nos ouve, ele está conosco. Então, vamos orar sem cessar até que ele venha. A oração é um combustível. A oração nos fortalece, nos mantém de pé. Por quê? Porque à medida que nós conversamos com Deus, ele está próximo de nós, está escrito, né? Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Precisamos estar sempre na presença dele, orando mais e mais, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós recebamos a resposta do Senhor, para que a gente tenha a direção de Deus e não nos precipitemos em nada. Orar antes de tomar decisão, orar para tudo que formos fazer, não fazer nada sem buscar a resposta de Deus, orando o tempo todo. Deus abençoe, gente. Até o nosso próximo encontro, praticando a oração todos os dias até que ele venha. Amo vocês.